Vamos agradecer a Deus. Ó amantíssimo Pai, nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, nossa força, nossa salvação, nossa esperança, Tu és tudo para nós, Pai. Queremos lhe agradecer por mais um dia que Tu nos concedeste. E como este hino, Teus filhos querem que o Senhor more na vida deles, administre a vida deles. É o que nós mais desejamos, que o Senhor participe, administre a nossa vida. Pai, assim como os pais cuidam do bem-estar de seus filhos, o Senhor também deseja o bem-estar. Então participe, Senhor. Nós simplesmente colocamos em Tuas mãos todas as coisas. Não nos deixe tomar atitudes, ó Deus, precipitadas, irresponsáveis. Dá-nos, Senhor, a orientação, a direção em tudo. Abençoa-nos nessa noite, quando nos reunimos, Pai, para testificarmos da nossa fé e da nossa aceitação do Calvário. Eu quero ser encontrado ali, junto com todo o Teu povo. Queremos estar envolvido na justiça de Cristo, queremos ser visto na justiça dEle, porque nós não temos nada de nós mesmos. Receba-nos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé? Eu vou ler em Hebreus, capítulo 9, começando com verso 12. O verso 11, vamos pelo começar. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote, sumo quer dizer o maior sacerdote, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e, por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Vamos deixar aí, que Deus abençoe. Assentai-vos. Nós estamos diante de uma grande coisa, de um grande privilégio. E devemos ter noção, buscar ter clareza, entendimento, noção
do que é a Santa Ceia. Olha bem, nós estamos dentro de uma nova aliança. O que é uma nova aliança? Aliança é um novo pacto, feito não no sangue de um animal, feito não nas tábuas de pedra ali da lei, feito não no sangue de cordeiros ou bezerros, novilhas ou o que for, mas feito no próprio sangue de Jesus Cristo, do próprio Deus. Porque Deus habitou em Cristo, por isso Jesus é Deus. E a Bíblia diz que nós fomos redimidos, alcançados pelo sangue de Deus. Então não é sangue de uma novilha, não é sangue humano, não é sangue de uma religião, é o sangue de Deus. Aí está essa nova aliança, esse novo pacto. Por isso Jesus tomou o vinho e diz: tomai e bebei dele todos. Este é o Novo Testamento no meu sangue. Você olha para a tua aliança, você, irmã, que é casada e tem sua aliança, o que a aliança ela representa? Um pacto que você fez com este homem que é o teu marido, esta mulher que é a tua esposa. Então é um pacto, aliança, por isso chamamos aliança, porque representa um pacto. Um pacto de fidelidade, um pacto de vida comum e até que a morte separe. Não é assim? Agora, quando nós tomamos da Santa Ceia, eu estou mostrando aos anjos, a Deus e a quem quiser, até os demônios, de que eu estou dentro deste pacto, deste negócio que Deus fechou conosco. Jesus disse assim: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim, a todos. Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele disse que quando ele fosse levantado, todos seriam atraídos para ele. O próprio Deus diz: olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra. Então, é o pacto que Deus fez conosco, quando Ele nos deu Jesus, seu Filho, que é o Cordeiro de Deus, que veio, morreu pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Ele veio para nos salvar. Para isso tinha que derramar o sangue, dar a sua vida. O velho pacto, irmãos, nós sabemos que Deus fez o pacto com Israel baseado nas leis. As leis. E ali, junto a essas leis, eles tinham as cerimônias, os sacrifícios de animais, mas eles nunca perceberam o lado espiritual daqueles sacrifícios. Nem mesmo quando Abraão foi para sacrificar o seu filho, ali é um tipo que Deus, ele daria o seu filho para que morresse por nós. Deus não permitiu que Abraão matasse o seu filho, mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu filho único. Olha bem, entregou à morte. O sangue foi derramado. Aonde está este pacto hoje?
É em observação de leis? Das leis? Não. É você simplesmente aceitar. Aceitar. E temos a promessa dentro das Escrituras que somos perdoados. Só isto? Não. Somos feitos também filhos e filhas de Deus. Por isso nos diz em São João, e tantos quanto receberam a Cristo, receberam o seu sacrifício, Deus os fez filhos, seus filhos, né? E a todos quantos o receberam, Deus lhes fez filhos. Como que diz aqui? São João capítulo 1. Agora veja você, irmãos, quão grande coisa Deus fez por nós. Vamos lá. 12. Mas a todos quantos o receberam, você recebeu a Cristo? Você aceitou a Cristo? Você aceitou a morte dele por você? A todos, olha bem, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer que nós nascemos porque é a vontade de Deus em nos fazer membros de sua família. Então, a Bíblia diz que você é uma filha, que você é um filho. Você diz, mas eu aceitei a Cristo, então você é um filho, você é uma filha, você é maior do que os anjos, porque os anjos são servos, mas nós somos filhos e filhas amados. Somos herdeiros de todas as coisas. Então, aí é onde está o sacrifício que nós vamos dizer, comemorar. Para mim, a Santa Ceia é uma comemoração da minha salvação. É onde eu encontro, vamos dizer, uma renovação espiritual, porque ela me fala desta nova aliança, deste novo pacto, deste novo concerto com Deus. Não é o sangue de um animal, não, é o próprio sangue de Deus. Se o sangue de um animal fazia com que o sangue de um animal, como lemos aqui, de uma novilha, olha bem, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzidas sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificarás vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Em outras palavras, se o sacrifício de um animal fazia com que aquele judeu voltasse com a sua mente tranquila, descansada,
sabendo que seu pecado foi expiado através da morte daquele animal. Ele ofereceu aquele animal, o sangue foi derramado, o animal foi sacrificado por ele. E eles criam, recebiam aquilo, voltavam felizes. E o sangue de Cristo? E o sangue de Cristo? Para nos fazer felizes, para nos fazer seguros. É isso, para purificar a nossa consciência. Através de quê, irmão Febrônio? Quando eu olho para o sacrifício. Não há nada entre você e Deus, a não ser este pacto que você recebeu, que eu recebi. Nós vamos, como disse Jesus, como disse Paulo, que Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou pão, deu graças e disse: comei dele todos. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Também tomou do cálice. Olha bem, depois de cear, tomou o cálice. O que tinha dentro daquele cálice? O vinho. O vinho era para simbolizar o sangue, a morte dele. Olha bem. E daí ele disse: este cálice é o Novo Testamento, quer dizer, é a nova aliança no meu sangue. Agora, Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. É o caminho que ele deixou para todos que desejam, que querem a salvação. É através do sangue. Não é por você pertencer a uma religião, não é por você conhecer os mistérios da Bíblia e saber ela de cor, não é por você seguir cerimoniais, não. É simplesmente, irmãos, é tão simples as coisas de Deus, é receber. E quando nós tomamos da Santa Ceia, eu estou dizendo perante os céus, para mim mesmo, para vocês, é um testemunho de que eu estou neste negócio com Deus. Neste pacto, fechei este acordo com Ele. Você também fechou este acordo com Deus. E Deus é fiel. Não há por que duvidar. Por isso, quando nós pecamos, erramos, nossa confissão deve ser sincera, deve ser mediante o sangue de Cristo. Por isso que ninguém pode ou deva ir lá e pegar os erros de alguém que já foi confessado e trazer à luz do dia. Ninguém aqui é coveiro ou coveira. Vamos respeitar o sangue de Cristo. Quando você tem alguma dificuldade e acerta o irmão com a irmã, com a outra, nós temos falhas um com o outro. Ficamos um tanto nervosos às vezes, dizemos palavras ásperas, mas o que deve ser feito é: me desculpe, me perdoa. E quando isso acontece, é diante do sangue de Cristo, mediante o sacrifício. E você não toca mais naquilo, porque e ao fazer isso, você está honrando o sangue, que ele tem poder para limpar. Te dá uma consciência tranquila.
Eu faço uma pequena pergunta antes de entrarmos na ceia. Algum de vocês ainda sofre com uma consciência que lhe acusa de coisas antigas, passadas? Ou está tudo em paz perante Deus? Não importa se foi uma Maria Madalena, que foi quem quer que seja. Se o sangue de um animal, a cinza de uma novilha, quando a pessoa praticava aquelas cerimônias, um animal, uma besta, vamos dizer assim, que não tem consciência, um animal que não pensa nem nada, se levava a pessoa a voltar em paz, olhar em paz para Deus, viver em paz, com sua consciência tranquila. Se você realmente aceitou a Cristo de coração, você tem uma consciência tranquila quanto aos teus pecados passados, que já foram confessados, já foram acertados. Agora, se a consciência está intranquila, pare, veja, por quê? Você acertou isto? Você confessou isso? Você reparou isto? Então, amados, eu gosto muito disso. E se o sangue de uma novilha fazia a pessoa ter tranquilidade, paz, fazia com que ela fosse perdoada e tivesse paz com seu Deus, se achegava a Deus, quanto mais o sangue de Cristo. Isso é preciosíssimo. Vamos ficar de pé? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quer dizer, lembre do Calvário, é olhando para o Calvário. Isso quer dizer, você não deve estar aqui com a sua mente voando. Amanhã no que deve fazer, ou depois de amanhã os negócios, ou isso, corre, suas obrigações. Nós vamos tomar da ceia em memória do Senhor. Em memória. Lembrando que Ele morreu por nós, deu a sua vida por nós, e ao tomarmos da ceia estamos dizendo: Senhor, obrigado pelo Senhor ter feito, manifestado essa misericórdia. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. O pão não vai virar carne. Não, ele segue sendo o pão. Mas ele representa o corpo de Cristo. Ele representa, o vinho representa o sangue. E o corpo de Cristo, pão é alimento, aponta para a palavra. A palavra que nos alimenta e aponta também para esta unidade, porque todos nós participamos do mesmo pão, do mesmo cálice. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Deixa que isso penetre. É a nova aliança, é o novo pacto. É o nosso contrato.
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Anunciar quer dizer proclamar. Quer dizer que estamos falando da morte de Cristo na ceia, sim, até que venha. Enquanto ele não vier, sempre haverá pessoas aqui na terra, irmãos e irmãs, que estarão tomando da ceia, mostrando que estão unidos a Cristo. Agora, a segunda parte da leitura nos fala sobre a responsabilidade pessoal. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, quer dizer, você mesmo vai fazer a investigação, examinar o teu coração, a tua vida. O que é que você tem olhado? O que é que você gosta de ver, gosta de ler? Essas companhias são recomendáveis? Examine-se a si próprio. A sua vida dá um testemunho? A sua língua dá um testemunho de Cristo? Ou é usada para fofoquear e trazer problemas? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Há muitos problemas, né? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, você tem que pôr você no banquinho de réu. Não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aleluias. Então a igreja, antes de tomar da ceia, tem que não entrar já direto na ceia. Pare um pouquinho e olhe para dentro de si, examine, olhe para você mesmo. Se uma pessoa ela não se examina, ela não se conhece. Então, irmãs, examine a você mesmo. Como esposa, como você trata o seu marido? Como esposo, meu irmão, como você trata a sua esposa? Como se ela fosse um tapete para pisar, humilhar? Ser um homem grosseiro? Isso não te pesa na consciência diante de Deus? Filhos respondões, desrespeitosos. Será que um filho deste, que age dessa forma, não pesa na consciência a sua atitude para com os pais, quando a Bíblia diz: honre teu pai e tua mãe? A verdade que devemos examinar não só na hora da ceia,
mas continuamente. E quando você percebe que você pisou na bola com alguém, irmãos, seja humilde. Engate uma marcha ré, chega lá e diz, olha, desculpe. Me desculpe. Peça desculpa e não fica explicando, me desculpe, eu fiz aquilo por quê? Não, errou, pronto. Quem justifica nunca quer acertar nada. Aceite, você errou, a sua consciência está dizendo que errou. Pesou no teu coração, quem tem o Espírito Santo, o Espírito fica triste. Quando você vê que o Espírito Santo fica triste, é porque primeiro você tem ele. E segunda coisa, você sabe que você feriu a Deus. Com alguma palavra, alguma atitude, algum ato. Então, seja sincero consigo mesmo. Seja sincero com a sua consciência. Feche vossos olhos, incline vossas frontes. Pai, eu peço que o Senhor, o grande Espírito Santo, venha sobre cada um de nós neste momento, para que a gente possa fazer aquele exame que deve ser feito com sinceridade, com humildade, com arrependimento. Eu peço que o Senhor faça isto, Pai. Eu peço que o Senhor trabalhe com cada um. Lide com cada um aqui. Não queremos ser condenados. Por isso, Senhor, aqui estamos, quando vamos tomar da Santa Ceia agora, e não queremos tomá-la indignamente, tomar com rancor na alma. Não queremos tomá-la, Senhor, vivendo uma vida de murmuração, Pai, de erros, mas estamos todos aqui e, na verdade, Senhor, não há ninguém que não peque, não erra, não fale, mas queremos lhe pedir perdão e ajuda-nos a termos aquela grandeza de irmos. Se alguém está falho com um outro alguém aqui, tenha coragem de ir e acertar. Ponha o sangue de Cristo sobre isto, ele é o cloro de Deus e fará evaporar toda essa sujeira. Pai, receba-nos, Senhor. Eu não sei quantas ceias ainda teremos pela frente, mas eu sei que cada uma deve ser tomada com temor, com sinceridade, com fé e com agradecimento. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor fez por nós, ali no Calvário. Tu nos amaste de tal maneira que deste Jesus teu Filho, e assim a ponte foi feita sobre este grande abismo da separação. E aqui estamos e pedimos que o Senhor nos perdoe, nos ajude a ser melhores cristãos, melhores cristãs. Ajuda-nos a ficar de boca fechada quando somos desafiados ou entrar em contendas. Por favor, meu Pai. Como disse Davi, põe um guarda à porta da minha boca. O que faz o guarda? Ele vigia, ele guarda. Não nos deixe, Senhor, ferir. É melhor ser ferido do que ferir.
Ajuda-nos, Senhor, a ver o lado da vida cristã. Eu rogo por cada um aqui. São meus irmãos, minhas ovelhas que tu me deste. Eu peço que o Senhor as fortaleça, as anime. E se esta for a última ceia, Senhor, permita que estejamos todos naquela grande ceia das bodas do Cordeiro. Ali não será para celebrar a morte de Cristo, mas ali será para celebrar a vitória pela morte de Cristo. Pai, eu quero estar lá junto com o meu povo. Olhe pelos meus filhos, netos, noras, olhe, Senhor, por cada família aqui. Todos nós temos os nossos amados e nós intercedemos por eles, para que tu possas salvar a cada um. Em nome de Jesus, amém. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor. Cantarei a ti, Senhor, tu és digno de louvor. Levante vossas mãos, adore a Ele com este cântico. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor. Cantarei a ti, Senhor, tu és digno de louvor. Aleluias. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então, nós não devemos discutir aquilo que a gente não entende. Às vezes não é hora da gente saber, né? Mas na hora certa Deus vai dar compreensão, Ele vai te responder aquele ponto. Descanse em Deus, igreja. Descanse em Deus. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Ai. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele queria ter parte, né? Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo.
Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Quem era que estava sujo ali? No meio dos discípulos? Quem? Judas Iscariotes. Estava negociando para entregar o mestre, né? Traindo o mestre. Olha bem. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então o assunto é praticar. O lava-pés, lavar não só por lavar, não, há um sentido. Por que lavar? Nós vemos que Jesus disse, que representa a tua limpeza, que você não tem pecado. O lava-pés representa a humildade, mas representa o quê? Que devemos servir um ao outro. Ele fez, depois ele ordenou. Amém? Então nós vamos praticar a Santa Ceia. O irmão Cleomar Maia não está na ceia por causa do trabalho. E Jocélia Fiarentim também por causa de trabalho. Vanderlei dos Santos também por causa do trabalho. A irmã Isabel Borges avisa que seu filho Marcos da Costa não está na ceia por motivo de viagem. E só, né? Tá, vamos deixar os pedidos de oração para outra hora. Então vamos nesse momento consagrar o pão, vamos tomar da ceia. Se você tem alguma coisa a acertar com alguém, vá até este irmão ou esta irmã. Qualquer coisa pede para o diácono chamar ali fora ou proponha no primeiro encontro você acertar isso. Gente, vamos viver, tomar da ceia, como Israel tomou da Páscoa. Como que Israel tomou da Páscoa? Colocadas suas vestes, o bordão, o cajado na mão, o sapato nos pés, pronto para a viagem. Isso representa o quê? Que nós temos que viver pronto para qualquer hora, ir com Jesus. E tendo tomado o pão, deu graças. Levante vossas mãos. Senhor, te damos louvores, graças e rendemos a Ti nossos agradecimentos por tudo quanto o Senhor tem feito, faz e fará por nós. Diante de Ti está o pão, Senhor, que foi feito para simbolizar o corpo de Cristo, do qual essa igreja faz parte, e eles tomarão dizendo que tem alimentado do pão da vida. Consagre, Senhor, este pão para esta ceia e consagra-nos juntamente para a honra, glória e louvor ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. E tendo dado graças, o partiu.
Todos com espírito de oração. Prenderam a Cristo, ele a cruz carregou, porque tomou a cruz. Para o Calvário se encaminhou, porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz, o Senhor sobre si. Porque tomou Cristo a cruz. Foi por mim e por ti. Cristo sofreu agonia cruel, porque tomou a cruz. Desamparado inspirou-se infiel, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz, o Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Cristo sofreu agonia cruel, porque tomou a cruz. Desamparado expirou-se infiel, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz, o Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Cristo sofreu agonia cruel, porque tomou a cruz. Desamparado expirou-se infiel, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz, o Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz
terror. Foi por mim e por ti, porque tomou a cruz o Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror. Foi por mim e por ti. Amém. O pão está um pouco mais rígido, né? E hoje vocês vão pegar um pedacinho um pouco maior, mas pode comer tranquilo. Eu, pelo menos, eu gosto de pegar um pedacinho maior. Eu quero que isso corra pelo meu sangue, pelo meu corpo. Amém? Vamos consagrar o vinho. Levante vossas mãos, Pai. Quem somos nós, Senhor, para que o Senhor lembrasse de nós com tão grande e profundo amor, a ponto que nos deste Jesus, teu Filho. Aqui está o símbolo do sangue, o vinho, Senhor, representado neste vinho. Receba e consagre, e receba cada um dos teus filhos, cada irmão, cada irmã, e que todos sejam vistos dentro deste sacrifício, seja visto na justiça de Cristo. Consagre o Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Amém.